Gravar neste computador. Iniciar transmissão. Muito bom. Feito? Olá a todos! Estamos começando oficialmente o curso completo de Doma Racional. Eu tenho várias mensagens para dar, não vou lembrar de tudo, então durante a aula de hoje eu vou lembrar de uma coisa, eu vou lembrar de outra e aí eu falo. A primeira coisa que eu tenho que falar eu quero agradecer do fundo do coração vocês, porque vocês estão acreditando nesse trabalho e transportar o conhecimento prático para a internet é um desafio hercúleo, enorme. Então, tanto do ponto de vista didático, conceitual, assim como prático mesmo, de colocar isso na prática. Então, a gente conseguiu encontrar essa plataforma e trabalhar de uma maneira que fosse mais inteligente. A segunda coisa, agradecer de coração a Ju Ribas e Pisman Co. Sem ela não é possível ter feito. O curso está na plataforma Eduz, tá bom? Se você precisa de arte gráfica, procura a Smooth, que eu vou deixar o link para vocês. Você que precisa de arte gráfica, toda a minha arte gráfica é feita por ele, tá bom? E o que mais? As mensagens aqui, vocês podem mandar mensagens aqui, nós vamos ver as mensagens, todo mundo vai ver, assim como você pode mandar mensagens privadas. Durante o curso, se vocês querem trocar informação entre vocês, vocês podem, isso é muito legal. Então você manda uma mensagem privada e diz, fulano, eu tenho uma foto, um livro, um PDF, um artigo, etc e tal. Tá bom? E é isso, Só, Malvina, você quer vamos lá. as considerações iniciais? Bora. Bom, primeiro de tudo, bem-vindos, né? Boa noite a todos. Eu sou a Malvina. E primeiro de tudo, eu queria agradecer todo mundo por estar aqui e estar aqui apoiando o nosso trabalho e em contato com a gente. Não é fácil mesmo a gente montar um curso desse online. Para mim é uma dificuldade imensa falar e não estar junto, não ter um cavalo aqui do meu lado. É estranho, mas a gente tem que se adaptar a esse novo mundo. E eu acho que é muito possível a gente fazer uma coisa muito boa. Então, tudo que a gente está trazendo, a gente está pensando em como passar o melhor conteúdo que tem para vocês, como dar a melhor base e as informações que realmente vão ajudar, o que vai acrescentar. Então, a gente faz cada aula, cada material extra, pensando muito em vocês. Então, aproveitem, usem esse espaço, aproveitem as horas que vocês vão estar aqui com a gente para levar isso depois para os seus cavalos, porque eu acho que esse conhecimento é importante para vocês e muito importante para eles, vai fazer um bem para eles enorme. Então, aproveitem muito. O curso vão ser 8 aulas, uma vez por semana cada aula. Essas aulas vão ficar gravadas, como o Darko falou, vai para a plataforma do Eduz, junto na plataforma todo o material extra que a gente vai colocar também vai estar lá para vocês. Esse material vai ter dicas de leitura, de livros, PDFs de livros, artigos científicos, a gente vai trazer bastante artigo científico para vocês, porque é importante a gente embasar o nosso conhecimento não sai da nossa cabeça, ele é uma prática baseada em ciência, então o nosso resultado vem dessa prática, baseada nessas informações científicas, isso eu acho importante a gente colocar aqui, não é eu acho ou o Darko acha, isso é conhecimento do mundo. E dúvidas que vocês tiverem, perguntem aqui no chat, se precisar, levanta a mão, pede o microfone para falar. Vamos trocar ideia, que eu acho que isso é super bom. Depois, na plataforma, tem espaço também para vocês colocarem perguntas. Então, do material extra, se quiser rever a aula e surgir uma dúvida depois, tem como colocar a pergunta ali e a gente vai estar atento para responder essas perguntas.
E também veio umas perguntas sobre vídeo. Sim, filmem o que vocês vão pôr em prática do que vocês aprenderam aqui, mandem pra gente, a gente troca uma ideia, a gente vê o vídeo e conversa com vocês. Isso fica uma relação muito legal. Então, quem se sentir chamado a fazer isso, fique à vontade. E acho que é isso aí, Darko. Meus recados iniciais. Sejam bem-vindos. É isso aí. Antes que eu me esqueça, para começar falando um pouco do nosso conteúdo, eu quero comunicar a todo mundo que eu vou oferecer uma palestra. Eu vou dar uma palestra na Faculdade de Lavras dessa maneira, virtual, tá bom? E todos vocês estão convidados a assistir. Por quê? Porque é material, como é que fala? É uma palestra sobre a história da evolução dos cavalos, que vai desde os primórdios, etc. e tal. Inclusive, eu vou mostrar trechos do material dessa palestra aqui para vocês. Essa palestra será oferecida para vocês, será dada para vocês também, mas só que ela será em partes durante todo o curso, porque senão nós estenderíamos a primeira contato com vocês só teórico e ficaria relativamente chato. Nós achamos isso. Então nós vamos sectarizar. Mas a palestra no dia 30 próximo, que será para um grupo de veterinários de Lavras, vocês também estão convidados. Vai ser bem interessante, tá bom? Darko, você comentou aí de palestra teórica, a gente vai propor também uns exercícios práticos para vocês fazerem com os cavalos. Então a gente conversa aqui, a ideia é propor alguns exercícios, vocês fazem, trazem o resultado para a gente. Então tem isso também dentro do material. Sim. Durante a semana, nós vamos disponibilizar material de apoio, tá? Então, não são apenas esses encontros virtuais. Vocês vão encontrar na plataforma Eduz um material de apoio que a Ju Ribas vai colocar lá. Por isso é importante entrar na plataforma Eduz, porque lá vai concentrar tudo, tanto essa aula virtual, quanto PDF, literatura, vídeos que nós indicamos e uma série de coisas nós vamos colocar lá, tá certo? Sim, o lance prático, nós estamos tentando entender como vocês enviam, talvez, muito provavelmente, pelo WhatsApp mesmo, porque daí nós podemos, com o vídeo que vocês mandam, utilizar esse vídeo, se for possível, se for autorizado, se fizer parte do contexto, na próxima aula. E é muito interessante nós conseguirmos usar vídeos nossos para isso, tá bom? Então vamos lá. Eu quero iniciar conceitualmente com vocês um pouquinho de teoria, já que a aula de hoje chama-se O que é Doma, né? E todos nós, quando pensamos em Doma, eu não sei vocês, mas eu sempre, por muito tempo, pensei, domador é um cara que ele é competente o suficiente para amarrar e controlar a selvageria do animal, tá bom? Olá, entrou mais uma pessoa aqui e tudo bem? Eu vou desativar o seu vídeo e depois você vai se contextualizando aí na aula, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos um pouco o preconceito, ou na verdade é um conceito estabelecido, de que o domador é um cara que controla a natureza, ele controla a selvageria. Então ele tem um dom, alguma coisa do tipo, que ele é capaz de ser corajoso o suficiente para combater a selvageria da natureza. E essa ideia, ela foi uma ideia construída. Por que eu estou iniciando com essas terminologias? Porque o nosso trabalho, ele não faz parte
desse contexto. Ele não faz parte dessa construção conceitual. Nós trabalhamos de uma outra maneira. E é aí que eu quero mostrar para vocês como foi que começou, onde é que nós estamos situados, tanto metodologicamente como historicamente, tá certo? Primeira coisa, todos nós devemos saber que o homem começa a domesticar animais e a literatura diverge em em muitos séculos, assim, séculos e séculos, mas em torno de 5 mil anos, em torno de 5 mil anos. Já ouvi 8, com 12 mil anos nós começamos a domesticar plantas, né? E utilizávamos animais para comer, mas começamos a domesticar os animais, os cavalos principalmente, em torno de 5 mil anos. E galera, 5 mil anos atrás, nós estamos falando de 3 mil anos antes de Cristo, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, não havia ferramentas. Ou seja, não havia embocadura, não havia rédea, não havia sela, e já existia uma sociedade nômade que ficou conhecido como os cavaleiros das estepes, que nasceram na Eurásia, principalmente, conquistaram toda a Europa, principalmente o Oriente Médio. Esses povos conquistaram a Europa montados a cavalo, mas eles conquistaram a Europa montados a cavalo sem bridão, sem ferradura, certo? Então, como seria possível domesticar um cavalo se você não tinha esse conceito, essa ideia de amarrar o cavalo ou amarrar o pé do cavalo? Guardar ele na cocheira. Guardá-lo na cocheira, por exemplo. Então, nós estamos iniciando muito fortemente hoje. Eu estou falando para vocês, isso existiu. E você pode comprovar essa história com esse livro aqui, O Enigma do Centauro, do Bjarke Rink. Galera, é livro de cabeceira. Eu não terminei de lê-lo ainda. Por quê? Porque cada página, para mim, levam 2 meses. É muito conteúdo que tem aqui. Eu passei por essa fase e cheguei em torno de 1.700, que ele está falando do desenvolvimento da equitação, é muito conteúdo. Então, é uma literatura que eu indico e vocês vão entender muito bem como que foi esse princípio dessa história. E o Bjarke diz o seguinte, esses povos das estepes, eles eram super sofisticados do ponto de vista da conexão com o cavalo. E ele desenvolve essa não é teoria que eu chamo, essa ideia, essa afirmação, ele desenvolve essa afirmação baseado também em registros fósseis. Porque existem registros fósseis desse período em que encontra-se homens, esqueletos humanos, com formações deficientes. Ou seja, segundo o Bjarke Rink, esses homens não caminhavam. Eles nasciam e eram habituados a montar a cavalo. Eles montavam a cavalo em família, em grandes grupos. Então, esse período existiu na história. E aí, o que aconteceu? Esses povos nômades invadiam aquilo que nós conhecemos na história como povos sedentários. Quem são esses povos sedentários? Grupos de pessoas, grupos de famílias que plantavam na beira do rio, colhiam a comida ali mesmo.
Mas eles não tinham muros, eles não tinham ferramenta, eles não tinham arco e flecha, eles não tinham... Era um povo mais, que a história chama de sedentário. Esses grupos nômades montados a cavalo invadiam a comunidade dos povos sedentários. Daí nasce a mitologia do centauro. Por isso o livro chama-se Enigma do Centauro. Eu estou fazendo aqui uma... como é que fala? Quando você fala que fulano morreu no fim? Spoiler. Eu estou dando um spoiler, mas é um spoiler que você vai ter que ler 300 páginas para absorver tudo. Então não é um grande spoiler. Ele é o Enigma do Centauro justamente porque ele conta o nascimento do centauro. Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, faz uma grande viagem, como fez Guimarães Rosa, como fez o Darwin. Ele faz uma grande viagem e coleta uma série de histórias desses povos nômades. Então, as comunidades diziam, aqui entrava homens, um animal de 2 cabeças e 4 pés. E trazia o terror para a comunidade. E Homero que levanta essa mitologia do centauro, do homem montado a cavalo. Qual é o grande barato? Que os povos sedentários, aí é onde eu quero chegar, que existe uma bifurcação que vai explicar por que eu e Malvina estamos aqui hoje, no dia 17 de junho de 2020. Esses povos sedentários, eles aprenderam com o sofrimento, a construir muros para se proteger, a dominar ferramentas de luta, como espada, arco e flecha e uma série de coisas, a pólvora e um monte de coisas. E também eles começaram a imitar os povos nômades. Porque esses povos nômades, eles eram hábeis no cavalo. Então os povos sedentários pensaram, cara, eu quero fazer como ele, porque esse cara montado a cavalo conquista a Europa e eu sou um bípede, um pedestre, eu quero montar a cavalo também. Talvez nós tenhamos chances de lutar contra eles. Mas eles não tinham essa habilidade natural do trabalho com cavalos. Mas o que eles começam a fazer? A confinar esses animais, a inventar a cocheira para conseguir controlar esses animais. E como eles não tinham o instinto, a sabedoria dos povos nômades, eles amarram o cavalo para fazer aquilo que os nômades faziam. Então o que acontece aqui? Que é espetacular, é maravilhoso. E aí a história do nascimento disso é sedutora. Nós temos uma bifurcação em que os povos sedentários dão origem às sociedades ocidentais. Como assim? Controlando a natureza, prendendo a natureza, amarrando a natureza, colocando a natureza a seu serviço, colocando o cavalo longe, numa charrete. O povo sedentário não sabe montar bem, então ele usa o cavalo numa charrete e se distancia da natureza. Essa metáfora do distanciamento com o tílburi, com o carro a cavalo, com a carroça, com a charrete, é uma cultura de um povo sedentário que não possui o controle, a sabedoria da natureza. E os povos nômades entram em decadência e morrem em torno de 1500 anos antes de Cristo. E olha que coisa muito... Alguma observação, Malvina? Não, que é isso aí. E aí nós chegamos em Xenofonte. Por que Xenofonte? Então, entenderam esse briefing que eu dei aí, essa
esses 12 minutos dessa introdução para explicar o seguinte. Xenofonte, que foi esse professor, soldado, filósofo, escritor, como todo grego, um cara espetacular, como foi Eratóstenes, como foi Aristóteles. O Xenofonte foi aluno de Sócrates durante um período, escreveu 3 ou 4 tratados, um na área do direito, e Xenofonte escreveu o primeiro manual da equitação. O primeiro manual da equitação, que ficou conhecido posteriormente como a arte do horsemanship. Olha só que curioso, Xenofonte tinha uma família persa que trazia uma cultura dos povos nômades. Eles, a família de Xenofonte, os persas, nesse período que nós estamos falando aí de 400, 500 anos antes de Cristo, ainda tinha a cultura do trabalho com cavalo que era proveniente dos povos nômades. Xenofonte briga com a família. E Xenofonte tem um ódio profundo com o irmão, uma série de coisas aí que não nos interessam. E por isso, inclusive, a palavra que nós conhecemos como xenofobia, que é o ódio do estrangeiro, é o ódio do outro povo, né? Aqui chegou mais uma pessoa. Olá, eu vou interromper seu vídeo porque estamos no meio da aula, depois a gente atualiza. Então, o que acontece? Xenofobia vem de Xenofonte, que ele tinha um ódio por um outro povo, que era a família dele persa. Xenofonte traz a cultura dos povos nômades. E aí vocês já entenderam onde eu vou chegar. Que Xenofonte dribla a cultura da amarração, ele dribla a cultura do domínio da natureza. E ele cria um tratado conhecido como a arte do horsemanship, 400 anos antes de Cristo, com dicas de como você deve trabalhar naturalmente com seu cavalo. Cultura essa que muitos mestres, como é que falam? Trabalham, a gente pode falar aí, Buck Brannaman, Monty Roberts, Scarpati, Frederic Pignon, uma série eu sempre cito os mesmos porque são as minhas referências, mas nós temos uma série. E humildemente, modestamente, eu e Malvina trabalhamos com essa linha também, que é a linha. Você não usa corda, você não amarra o cavalo, você não controla a natureza, você não força, você não se distancia da natureza com equipamentos. Pelo contrário, você se aproxima do cavalo através da linguagem, você age, você toma atitudes parecidas, semelhantes ou iguais à do cavalo. Você convence o cavalo que, sendo você parecido com o cavalo também, ele pode ficar perto de você. Com parênteses deste tamanho, que é o parênteses que nós conhecemos posteriormente, a partir do século passado, que é a biologia e a etologia. Então, nós tivemos esse apoio que o Xenofonte não teve. Xenofonte era intuitivo. Os índios americanos, brasileiros, que também tiveram uma participação nesse processo de domesticação dos cavalos de uma maneira natural, não tiveram a sorte que nós tivemos, que foi conhecer Charles Darwin, a seleção natural, de conhecer mestres como
como Richard Dawkins, que com todas as suas... E eu vou indicar Richard Dawkins para vocês lerem também. E então, nós podemos dizer o seguinte, se os cavalos trabalham dessa maneira na natureza, eu quero participar, convencer, compreender como esse coletivo pensa para eu humildemente tentar participar desse processo também. Tá bom? Alguém fala alguma coisa que, pô, né? Então, esse é o briefing que eu queria dar para vocês para contextualizar a nossa metodologia, filosofia de trabalho. E eu espero que de agora em diante, tudo que eu e Malvina passarmos para vocês está baseado na ideia que foi desenvolvida pelos cavaleiros das estepes, os povos nômades, Xenofonte, Buck Brannaman, os índios americanos, Monty Roberts, Scarpati e que nós estamos desenvolvendo com os nossos cavalos. Era isso. Eu tenho um... Posso fazer mais um spoiler desse livro? Deve. Tem uma parte que eu gosto muito, onde ele fala que o cavalo foi praticamente uma revolução na história da humanidade, né? A gente conta as grandes revoluções, como Revolução Industrial e Revolução do Petróleo. O cavalo, quando ele faz essa analogia, que quando o ser humano monta, ele consegue, num tempo muito curto, alcançar uma distância muito longa. Então, ele fala que o cavalo, de certa forma, mudou a nossa noção de espaço e tempo. E isso é uma coisa que é assim, isso muda completamente a nossa visão. Esses impérios grandes, os impérios romanos, que eram gigantescos, você só administra a cavalo, você só consegue, a humanidade só conseguiu caminhar nesse sentido imperialista, que depois da domesticação dos cavalos veio um grande império atrás do outro, porque os cavalos possibilitavam que as informações corressem muito rápido. Eles comparam um pouco com a nossa internet hoje, né? Que a gente teve essa revolução de que a informação voa. E foi mais ou menos isso que os cavalos fizeram naquela época. Então, eu acho que a gente tem que, antes de qualquer coisa, quando a gente olha para um cavalo, carregar um respeito muito grande por eles, pelo que eles fizeram por nós. E essa ideia do trabalho, de ver como eles são, quem eles são, o que eles fazem, para a gente estar junto deles, é um respeito que a gente deve a eles por tudo que eles já fizeram. Isso acho que é uma... Eu, pelo menos, que gosto muito de cavalo, tenho essa visão com eles. E queria compartilhar aqui mais esse spoiler. E, bom, acho que... Eu não posso começar a falar sobre isso, porque senão a gente não termina hoje, tá? Mas é Sim. é um assunto sedutor que, de repente, nós podemos construir como material de apoio, fazendo uma observação. Enfim, é isso. Esse livro ele é muito tesão, galera. Pode Tá aí o ler. nosso primeiro material, primeira bibliografia. É um livro show. É um Fácil, livro show. gostoso, cheio de informação, é muito bom. E então, Malvina, só uma observação. No meu canal no YouTube, vocês vão encontrar lá uma playlist do Xenofonte, tá bom? Eu fiz a leitura de um inglês chato, difícil, meu inglês é tupiniquim, eu consegui, como foi, fazer uma leitura de capítulo por capítulo, eu fiz essa playlist, ficou bem... eu gostei, ficou legal. Vale a pena muito para quem é interessado nesse ramo aí. sim, coisas legais. E como a gente está começando a Doma, o começo da história, né? Porque a aula é o que é Doma. Então, se a gente quer saber o que é, a gente tem que saber de onde veio, como começou, por que começou. E acho que esse contexto histórico traz para a gente isso bastante, né? Que a nossa necessidade dos cavalos historicamente já foi muito grande, muito maior do que ela é hoje, com as nossas tecnologias. E ainda pensando no que é Doma, a gente, quando ela começa? Isso é uma pergunta também que a gente sempre se faz.
quando que começa a doma? A doma começa quando eu ponho uma sela? A doma começa quando eu vou pela primeira vez no pasto pegar esse cavalo? Então, eu vou comentar um pouquinho de uma teoria de trabalho de doma, que é o imprinting, que muita gente já deve ter ouvido falar. É uma teoria criada por um veterinário americano. E ele diz que aprendeu com um índio, que foi um índio, um descendente indígena, que contou isso para ele, um cara que tinha muito contato com cavalo. Mas o que ele começou a perceber é que os potros que nasciam e que tinham algum problema de saúde e que eram extremamente manipulados logo no pós-parto, potro que nasce um pouco teve algum problema de parto, alguma distocia, ele demorou para nascer, daí ele nasce com oxigenação baixa, então ele tem que ter um atendimento ali para sobreviver. Ele começou a perceber que esses potros eram muito mais mansos depois na doma. Esses potros que eram ali manejados ficavam um pouco mais fáceis de manejar depois, quando eles cresciam. Isso eu estou falando num criatório de cavalos de corrida, de puros sangues. E aí, o que ele foi estudar e encontrou? Que existem algumas janelas temporais de aprendizagem, que tem tanto no ser humano quanto nos animais, e que logo que nasce, que os cavalos nascem, essa janela se abre. E aí ele está ali aberto a aprender tudo que está ali naquele mundo que ele acabou de chegar. Isso é muito comum, é muito comum não, mas isso acontece também, por exemplo, em ganso. Ganso é um bichinho que a hora que ele sai do ovo, a primeira coisa que ele vê mexer, ele acha que é a mãe dele. Então, se nascer um gansinho e você for na frente e ficar ali, ele vai te seguir enquanto ele for pequeno, porque ele vai achar que você é a mãe dele. Ele vai estar imprintado. Por isso que eles chamam de imprinting esse processo, um processo de estampagem. Você estampa o que você quer naquele momento no animal. É uma janela curta, ela não fica aberta muito tempo. E a proposta do imprinting é que você aproveite essa janela para estampar algo nesse animal. E que é o momento onde ele faz bastante contato com a mãe lambe o potro, a égua se mantém muito perto dele nesse momento para que ele consiga imprintar que ela é a mãe dele. Tem, inclusive, alguns criatórios que trocam os potros de mãe, colocam os potros em amas de leite. Esse é o momento de fazer isso. Esse é o momento de tirar o potro nasceu, já põe ele na ama, porque ele começa a imprintar nela. Tá? Isso é a ideia do imprinting. Algumas pessoas usam, algumas pessoas não gostam. A técnica fala que você tem que tocar as orelhas, tocar a boca. Tem gente que diz que isso é invasivo demais para um potro. Que em alguns momentos isso pode dar problema, e isso é bem comum, porque você está imprintando. Se você imprintar certo, fica certo. Se você imprintar errado, você cria um problema que muito dificilmente você vai conseguir resolver 100%, porque foi uma estampagem, aquilo vai ficar ali. Então eu queria só citar essa técnica, porque as pessoas comentam muito sobre ela, existe um debate grande de quem gosta e quem não gosta, quem usa e quem não usa. Eu não uso, não faço imprinting. Porém, existe uma coisa legal que eu faço e que eu acho interessante, que é a dessensibilização do potro. Então, o potro, com seus 2, 3 dias de vida, ao invés de ir lá agarrar e curar o umbigo e largar, já começar a pensar nesse manejo de que você tem um animal que mais para frente vai ser montado. Então, você segura o potro com gentileza, coça, já começa a dessensibilizar o potro, queima o umbigo, mantém o potro ali segurando junto, só solta na hora em que ele estiver mais tranquilo, mais relaxado. Então, a dessensibilização do potro pode ser uma coisa muito favorável lá na frente, mas isso não é imprinting. Trabalhar com potros de semanas não é imprinting, é desensibilização de potros. É um momento bom de ensinar a pegar os membros, passar a mão no casco, começar a mostrar para ele todas as áreas que a gente vai tocar mais para frente. Isso pode ser interessante, a gente vai falar bastante de sensibilização, e quem tiver um potro jovem pode experimentar esse potro. Seguindo do imprinting, acho que o segundo passo, onde a gente vai ter bastante contato com esses cavalos dentro do manejo, é o cabresteamento. Quando que a gente ensina esse potro a ser cabresteado, como é que a gente vai fazer isso? Isso tudo são coisas pré-doma. A gente pressupõe que os cavalos que vão para a doma já são cabresteados, já sabem ser casqueados, sem precisar sedar, sem precisar pôr pito, já sabem aceitar a escova pelo corpo todo, ducha, já sabem ser amarrados.
mas nem sempre é isso que chega. Então, eu achei interessante pontuar essas coisas para vocês conseguirem avaliar qual é o potro que está chegando para vocês. É um potro que teve um bom manejo, ou é um potro que nasceu e ficou lá e ninguém nunca cabresteou, jogava comida para ele e ia embora. Então, é interessante a gente graduar aonde está esse potro. O cabreamento eu gosto de fazer antes da desmama, e eu uso a égua como um auxílio para o cabresto. Então, eu ponho a pressão no cabresto do potro, sempre a pressão na direção minha e da égua, até que eu tiro a égua e a direção fica só minha. Então, é uma forma que eu gosto de fazer, que eu tenho um resultado bom, sem muito estresse para um animal jovem. E aí a gente vai chegando na doma. A doma que todo mundo diz, com quantos anos eu domo meu cavalo? Isso acho que é uma pergunta, eu escuto bastante isso. Ah, mas com quanto tempo que doma? Pode domar com 1 ano e meio? Ah, nossa, não, se domar com 4, aí esquece. Aí já tá velho, não aprende mais nada e perdeu o cavalo. Já escutei isso, as duas coisas, e várias vezes. Então, assim, eu vou comentar agora sobre alguns estudos científicos do porquê da doma com 2 anos e meio. Existe uma teoria, isso é mais uma teoria, não tem muito estudo ainda, porque é uma coisa difícil de se fazer, de que com 2 anos e meio a gente teria outra janela temporal aberta. Não é uma janela de imprinting, mas é uma janela de aprendizagem, onde o animal estaria disposto a aprender, como um ser humano jovem. Aí, o que o estudo que eu trouxe fala? Ele foi um estudo de veterinária, onde eles pegaram com radiografias e acompanharam uma série de animais ao longo do crescimento para saber quando que as epífises desses animais estavam fechadas. Eu vou compartilhar a minha tela, Darko, Bora. para a gente poder ilustrar, para eu não falar grego aqui. Então, aqui é um esqueletinho na Essa aula de tela é a biomecânica. tela da Malvina, tá, Marcelo? Eu Isso. acho que vocês vão ver naturalmente aí. Na aula de biomecânica, a gente vai voltar nessa imagem do esqueleto, então isso é uma coisa que é importante a gente saber. A gente sabe como é nosso cavalo por fora, mas a gente tem que saber como é nosso cavalo por dentro, para a gente entender como ele se movimenta, né? Então, comecem a se familiarizar com esse esqueletinho, com essa caveirinha de cavalo. E aí, quando eu falo de epífises ósseas, são as epífises, iguais às nossas, aonde um osso se junta com o outro. Cada articulação, eu tenho uma epífise, um lugar que quando o animal é jovem, vem distante, conforme ele vai crescendo, elas se unem. Dentro desse estudo, eles avaliaram a parte dos membros, tá, dos cavalos, tanto anteriores quanto posteriores. E qual foi deixa eu apagar aqui. Qual foi a conclusão do estudo? Os cavalos vão fechando as suas epífises ósseas de baixo para cima. A primeira epífise que se fecha são as falanges. Em seguida, o boleto, depois os carpos, o mesmo vale na altura dos posteriores. Por último, se fecham as articulações mais altas. E só então que a gente vai ter uma coluna amadurecida. Tá? Nesse estudo, que eu anotei aqui, eles compararam os crioulos, que são raças menores, né, vindas de uma seleção genética, e os cavalos BH, que são animais diferentes, né, eles têm outro tipo de seleção racial. A média é que de 9 a 8 meses, não, de 9 a 18 meses, os BHs fecham essas articulações aqui. E que os crioulos fecham as mesmas articulações de 6 a 7 meses. Então tem uma diferença enorme entre uma linhagem, que são os crioulos, muito próximos dos quartos de milhas e de alguns manga-largas, que eles vão terminar de fechar essa articulação de 6 a 7 meses, e os BHs, as raças europeias, que levam de 9 a 18 meses. Né? Então, assim, às vezes eles têm 1 ano e ainda estão aqui com um esqueleto de potro. Tá? Outra coisa interessante
é que, em média, os animais terminam de fechar essas epífises ósseas aos 4 anos, o membro todo. Então, aos 4 anos, o meu cavalo tem tudo isso aqui pronto. A coluna termina de se estruturar aos 6 anos de idade. Então, assim, 6 anos já é um cavalo adulto. Muitas vezes, no quarto de milha, ele já é um cavalo que já não tem muito mais carreira pela frente. E ele ficou adulto agora, aos 6 anos. Fala, Darko. Deixa eu perguntar, Malvina, quando você fala a terminologia epífises ósseas, você está falando que a cartilagem, É o crescimento do osso. o crescimento termina nesse momento. Só para ser Isso, popular entre nós, eu estou entendendo, nós isso. estamos É, entendendo. obrigada. Pode ser que uma pessoa ou outra, eu mesmo, epífises ósseas para mim É, então é me sabão. perguntem. Epífise Aham. é o espaço que o osso tem de crescimento, principalmente os ossos longos, por isso que a gente faz esses estudos nas articulações de joelho, Então, deixa eu tá? já costurar uma observação, Malvina. Gente, por isso nós não queremos que o cavalo corcoveie. Quando Sim, você fecha a sela do cavalo, então nós já estamos iniciando aqui o nosso trabalho hercúleo de colocar a prática no nosso conceito, que é o seguinte: quando você coloca a sela, se você não trabalhou ainda com reflexo de oposição dele, nós vamos falar bastante sobre reflexo de oposição, vamos com calma agora. Esse cavalo vai sair para cima e vai começar a corcoviar, que é um gesto emergencial do cavalo para sobreviver, ou seja, ele quer tirar o tigre das costas dele, no caso a sela que está amarrada, então ele faz de tudo, até corcoviar, que pode causar danos irreversíveis nessa região do cavalo que é, enfim, Malvina, que é veterinária, sabe coluna. dizer tecnicamente casco, boleto, joelho, etc. Sim. Isso é muito interessante quando a gente vai falar de trabalhos com potros, porque a gente vai comentar isso mais na frente com mais detalhes. Eu preciso preparar o corpo do meu animal para o que ele vai fazer. Ele vai ser um atleta, ele precisa de preparo físico. Eu vou ensiná-lo desde cedo para que quando ele chegue na idade adulta, ele tenha um físico adequado. Porém, se eu forçar ele, enquanto ele não está pronto, a chance é de eu ganhar uma lesão lá na frente. É muito maior a chance da lesão do que de um cavalo saudável. Então, isso é importante a gente ter em mente que um cavalo até 6 anos não está com a coluna inteira, com as epífises, com as articulações epífises, eu não sei como ser mais clara com isso, Sim, ainda exatamente do tamanho que vai ser. E aí a gente pega um cavalo de 4 anos e meio e põe para começar a saltar. E põe ele para receber uma carga de impacto extremamente alta. Outra coisa importante que eu vou trazer para vocês, deixa eu tirar minha seta daqui. Malvina, deixa eu fazer uma pergunta. Lá. Essa região onde vai a barrigueira do cavalo, a sela, ali, eu estou Sim, sem seta aqui para mostrar para você. Eu não sei aqui. onde está minha seta. Isso, aí, onde você está aqui embaixo. Embaixo, embaixo, só Aqui. embaixo. Faz um círculo aí, nessa região. Isso, aí. Essa região vai fechar quando? Aqui é uma região de costela de cartilagem. Aqui já é Perfeito, tudo, aqui é cartilagem. Daqui para baixo é só cartilagem. Os ossos são aqui para cima. perfeito. A caixa torácica, ela sempre vem consolidada e ela tem esse espaço de expansão pela cartilagem que ela tem aqui. Tá. Eu queria te perguntar isso pelo seguinte: um potro jovem de 3 anos, essa cartilagem é super mole. Grande maioria dos cavalos Sim. que mordem porque no momento de pôr a sela, quase sempre é porque sentem dor nesse momento, porque essa região é uma região bastante sensível para o cavalo, tá bom? Sim, extremamente. Não só para ele, para nós também, né? A região de axilas é uma região, essa região de peito é uma região bem sensível. Então, isso é importante a gente sempre lembrar que às vezes a gente pega alguns comportamentos que a gente não gosta no nosso cavalo
e esquece de enxergar que às vezes pode ser algo que ele está tentando dizer pra gente, que não está tudo bem, né? Outra coisa que é interessante da maturidade deles, tendões e ligamentos. Tendões e ligamentos também têm idade de maturação. Eles precisam ser trabalhados. Quando o cavalo é jovem, os tendões têm uma qualidade de colágeno que não é muito boa, que não é muito elástica e que não é muito forte. Conforme esse animal vai crescendo até seus 3 anos e meio, esse colágeno vai tendo uma qualidade cada vez melhor, uma elasticidade melhor, uma capacidade de absorção de impacto muito maior. Então, o colágeno dos tendões, dos ligamentos, também precisa de maturidade, então precisa de tempo para estar pronto. E uma coisa importante é esse ligamento aqui, que a gente vai comentar dele mais para frente de novo, que é o ligamento nucal, que a gente chama nos equinos. Ele sai lá da nuca, passa pelo pescoço e ele vem por cima de cada uma das vértebras dos processos espinhosos e liga a nuca do cavalo, a cabeça do cavalo com o rabo. E ele é uma estrutura que precisa estar madura, porque quando a gente quer que o cavalo se movimente com o cavaleiro em cima, é um peso que vai ser depositado aqui e esse ligamento é quem dá esse suporte principal, tá? Para a estrutura do corpo inteiro do cavalo. Então, se ele vai trabalhar com o pescoço para baixo, se ele vai colocar os posteriores de baixo, eu preciso desse ligamento com qualidade. E se eu colocar de cara uma sela pesada, um cavaleiro pesado e forçar o trabalho de um animal jovem, muito provavelmente esse ligamento vai se lesionar. Então, por isso que é interessante a gente falar, 2 anos e meio, se eu domar meu potro com 3, tem problema? Seu potro vai estar com uma maturidade ainda de cavalo jovem, tá? Antes dos 2 anos e meio, é muito cedo? É bem cedo para você domar um potro. Outra coisa aqui, os cavalos terminam de trocar o último dente de leite, porque assim como a gente, eles também têm dentes de leite, aos 4 anos e meio. Olha aqui um dentinho de leite na boca. 4 anos e meio, eles ainda têm dente de leite, eles ainda são potros jovens, são animais muito jovens. Então, o que eu queria trazer é isso, a maturidade física do animal e o quanto ela conversa com o nosso trabalho. Então, sair domando cavalos de 1 ano e meio pode não ser tão interessante. Pegar cavalos com 3 anos ou um pouco mais para doma não é um atraso terrível, porque a maturidade chega aos 6. Então, num trabalho ideal, eu domo o meu cavalo com 2 anos e meio, 3, e ele vai partir para alta performance mesmo depois dos 6 anos, com 8 anos, um animal realmente maduro. E isso é importante para a gente, como domador, ter ciência do que a gente faz com o corpo dos potros que chegam para a gente. Tá? Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma dúvida? Perguntem. Gente, vocês estão muito silenciosos. É. Perguntas. A Malvina falou da questão do cabresteamento e de tirar ele da mama, né? Ela falou que ela prefere fazer o cabresteamento antes, durante a mama, né? E depois tirar ele da mãe. Qual a idade correta para tirar ele da mãe? Então, aí a gente ainda tem uma questão de manejo que depende muito da raça, né? Algumas raças tiram cedo, com 2 meses, tiram os potros das mães. Algumas raças vão até os 4 meses. Eu, com os meus cavalos, o que eu pude, eu deixei até 6 meses, quase 7. E aí que eu tirei. As próprias éguas vão tirando os potros quando eles ficam mais velhos. Eles não ficam mamando como se fosse um potrinho. Então, as éguas colocam de lado e aí que eu tiro. Eu tiro com 6 meses os meus. Mas tem gente que tira com 2. Daí vai de cada um. Legal. Gente, deixa eu só falar uma coisa, Marcelo. Só para... Não, tá certo, pergunta aí. Vai lá. Cabresteamento. Muitos falam para colocar o cabresto no potro e deixar o cabresto junto com a corda ali, onde ele vai pisando e vai tirando aqueles puxões de cabeça dele. Isso é correto ou não? Alguns já me falaram que sim, outros já me falaram que não, porque ele pode coçar a orelha, prender o pé no cabresto e acontecer um acidente.
Até mais do que... Malvina, só antes Diga. de você responder, pessoal, a gente está aprendendo aqui a usar a ferramenta. Eu sei que nós temos aqui um sistema que você levanta a mão. Então a Mariana, ela levantou a mão, tá? Então, eu sei que não tem problema, a gente é tranquilinho com isso, assim. É só para a gente Tudo criar um bem. sisteminha das pessoas poderem perguntar de maneira organizada aí. Depois a Mariana tá na fila, ela vai perguntar, tá bom? Marcelo, essa ideia de deixar o potro pisando na guia, é comum, eu vejo muita gente fazer. Funciona, porém, assim, a gente acabou de dizer que o ligamento nucal e toda a coluna dele demora para fechar, tá pronta com 6 anos, e eu vou colocar meu potro de ali semanas, meses, para tomar tranco na nuca. Porque ele pisa na corda e faz assim. Daí as primeiras vezes ele estira, ele puxa, e aí o que ele está fazendo? Ele está entrando no reflexo de oposição, que é o que a gente vai conversar, que a gente não quer na doma, a gente vai trabalhar o oposto. Então ele entra em reflexo de oposição, ele pisa na corda, ele toma um tranco na nuca, até que ele se acostuma com essa situação e meio que vai aceitando isso e ok, não tem o que fazer, ele não consegue tirar e é o que ele vai aceitar. Eu, sinceramente, não recomendo, não faço, não quero animal meu tomando tranco na nuca tão novinho. O que eu faço são sessões curtas, enquanto ele é pequeno, eu coloco o cabresto, e aí eu já começo um trabalho de ensiná-lo a pôr o cabresto, de ensinar que pôr o cabresto é parte do trabalho dele, com uma guia longa. Eu ponho a mãe um pouco distante dele e eu vou para a direção da mãe e deixo ele um pouco sozinho lá. E ponho a pressão no cabresto. Ele naturalmente vai olhar para a mãe e vai pedir socorro na direção da mãe. E é onde eu tô. E aí, a hora que ele for em direção a ela, ele tem o alívio da pressão do cabresto. Então, eu quero trabalhar com alívio e pressão de forma muito sutil. Eu quero estender a guia próxima da mãe, com ele lá. Ele olha e a hora que ele começa a caminhar na minha direção, ele tem alívio total e vem carregando a guia pesada junto com ele. Então, eu trabalho dessa forma, por isso que eu falo que eu uso a ajuda da égua. Aos pouquinhos eu vou tirando a égua conforme ele vai aprendendo melhor esse cabresteamento. Mas ficar pisando na guia, eu tô fora. A chance de lesão é grande. Qual Mariana perguntou? Temos duas, a Alegrini e a nossa Mari do Canadá. Foi a Mari Nage. Ok. Oi, Mari, pode falar. Oi, Darko, oi, Malvina. Tô curtindo pra caramba, muito legal as informações que vocês estão passando. Tenho duas perguntinhas. Posso apresentar você, por gentileza? Claro. Turma, Mari, ela trabalha na Universidade de Alberta, no Canadá, uma super parceira nossa. Ela criou toda a base conceitual do Equword Conjuntos, que eu ofereço com o Sérgio, e ela vai dar uma palestra para nós falando do trabalho que ela faz lá em Alberta, tá bom? Eu só estou dando um spoiler aqui para vocês se animarem, que nas próximas vai ter participação da Mari. Obrigado, Mari. Legal, obrigada, Darko. Bom, duas perguntinhas. Eu sempre tinha ouvido falar essa questão de você esperar o fechamento, né, do esqueleto do cavalo para você começar a montar e entrar num treinamento. Mais recentemente, eu ouvi uma segunda linha falando que é interessante você começar a montar antes do esqueleto se fechar completamente. Claro, não sair saltando Olimpíadas, mas algum tipo de montaria aí, para que aquele esqueleto, durante a formação, se adeque à rotina de ter uma pessoa em cima dele. Só que eu não consegui ainda ver se isso procede em termos de, não sei se isso é fundamentado em alguma pesquisa ou se isso é simplesmente gente falando. Vocês já ouviram falar dessa outra teoria, digamos? Qual que é a posição de vocês? Tem alguns trabalhos, quer falar, Dar? Manda ver, depois eu falo. Tem alguns trabalhos científicos, né, sobre o fechamento de epífises, fechamento de esqueleto e a quantidade de trabalho.
tá bem relacionado a lesões, mas é porque, em geral, as pessoas põem muito esforço. Quando a gente pensa num potro, é meio que a preparação de um atleta. Então, quanto mais cedo ele começa, melhor ele fica a hora que chega lá na frente, mais habilidoso ele é, porque é uma questão de treinamento e treinamento é controle do sistema nervoso. Então, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, o físico é como um ginasta. Se você começa a treinar ginástica pequenininho, uma criança de 4 ou 5 anos, você chega lá na frente com 15, bem mais preparado para o que você vai fazer do que se você começar com 12. Porém, você começa com 5, bem light, é uma coisa leve, é uma coisa onde você começa a dar início no seu corpo para ele se preparar para daqui 10 anos. Então, essa tem que ser a ideia com o potro. A gente vai começar a preparar ele para o que ele vai fazer daqui 3 ou 4 anos. Então, sim, não é um problema montar jovem, desde que eu saiba o que eu estou fazendo em cima dele, desde que eu tenha consciência do que eu estou pedindo para o meu potro. Mari, eu não tenho nenhum dado científico, literatura, nem nada, mas o pouco de experiência que eu tenho no ramo do adestramento, trabalhando com o Sérgio, nós temos um cavalo lá, jovem de 3 anos, que já está sendo montado. Porém, esse cavalo não passa das 3 fases de escala de treinamento, que já é um conceito antigo que eu quero dizer clássico, né, do trabalho do potro jovem. Então, os cavaleiros de alta performance pensam nisso. Talvez intuitivamente, eu sinceramente não sei, mas esse cavalo já está há 1 ano com o Sérgio, fazendo ritmo, descontração e contato, né? Ou seja, pescoço longo, muito contato, começando a colocar o posterior, musculando. O que o Sérgio quer é muscular as costas desse cavalo e ampliar o passo dele, né? E ele vai ficar 1 ano fazendo isso. Acho que tem a ver, faz sentido para mim. Legal. Então, isso vai para a minha segunda pergunta, que seria como, assim, pensando num treinamento ideal para um potro, como vocês imaginam uma linha de treinamento, assim, dentro, vamos supor que você comece ele, qual que é a idade que vocês recomendam começar, e aí quais seriam as atividades sugeridas para o primeiro ano, segundo ano e assim por diante, só para a gente ter um pouco mais concreto, assim, como que vocês estão sugerindo. Perfeito. Eu vou tentar falar de 2 formas diferentes. Uma que é o cavalo de alta performance, a outra que é o cavalo que não é de alta performance, que vai ser um cavalo de passeio, etc. Que são trabalhos diferentes. Nós vamos focar para todos os cavalos um processo de iniciação, tá? Então, do meu ponto de vista, eu acho ideal a partir dos 4 anos. Sempre achei ideal a partir dos 4 anos. Por quê? O cavalo só torna-se adulto depois dos 5. Então, ele ainda é jovem e ele tem uma mente boa. Assim, ele tem uma formação psicológica para suportar uma série de aprendizados em curto espaço de tempo. Isso é uma coisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso não acontece no mercado. O mercado obriga você a domar um cavalo com 3 para baixo. Assim, eu não pego para baixo porque não faz sentido, aí eu já considero maus tratos, tá bom? Então, somente a partir dos 3. E mesmo assim, eu faço um trabalho a partir dos 3 se eu tiver 6 meses a 8 meses de trabalho para formar esse cavalo, tá? O conceito que eu tento administrar o ideal com o comercial, né? Okay. E aí esse potro, acho que só complementando um pouco, durante esse início de doma, ele vai trabalhar, a gente vai conversar sobre escala de treinamento um pouco mais para frente,
o que é a ideia da escala? É como se fosse uma escada. Você vai indo degrau a degrau com esse potro para preparar ele lá na ponta com tudo que você quer. Então, esses primeiros anos, a ideia é que a gente faça uma base muito boa. Então, se eu quero chegar lá em cima, o meu alicerce tem que ser firme, tem que ser conciso. Então, o ideal é que esse primeiro ano de doma, se ele está indo para o Darko, ele vai ficar de 6 a 8 meses, já é quase um ano com ele, ele vai trabalhar alicerce. Alicerce é ritmo e relaxamento. Ritmo e relaxamento. Eu quero um cavalo que tenha ritmo, que ele esteja relaxado, eu não quero um animal tenso, um animal duro. E um animal que eu tenha controle da direção, controle do movimento, da velocidade. Eu quero que ele saiba quando eu peço um trote, quando eu peço um passo, quando eu peço um galope, para que lado que eu peço, quando eu peço as trocas de direção. Então é uma coisa bem de formação de alicerce para esse potro. E aí os movimentos complexos, né, os saltos altos, as grandes impulsões, eles vão chegar lá na frente. Então é uma questão de ir graduando o que esse potro precisa. A gente vai passar para vocês essa escala bem detalhadinha, o que é cada um desses passos, mas a ideia é ficar nos primeiros passos da escala. Lembrando, gente, aproveitando, vamos retomar. Eu quero retomar agora para nós falarmos um pouco dos exercícios de aproximação do potro chucro, tá bom? Porque nós já são 9h05 e nós precisamos andar rapidinho para tentar fechar todo o conteúdo de hoje. Lembrando, segunda-feira, dia 22, eu vou fazer uma palestra no meu canal com a Cláudia Lechonsky, que ela é professora da Universidade do Cavalo, e nós vamos falar exatamente sobre escala de treinamento na iniciação do potro. Foi uma coincidência, porque ela escreveu no Adestramento Brasil, eu gostei, convidei ela, e Mari, tá bom? Tá convidada a assistir, porque eu acho que vai ser um bate-papo legal justamente sobre isso, material de apoio para todo mundo aqui, porque daí vocês podem, tirar todas as dúvidas, tá bom? A gente vai conversar sempre de escala de treinamento, então vão vendo, tragam dúvidas que a gente vai ir sempre falando sobre Nós ela. vamos usar a escala de treinamento no redondel, cara. Vai ser, animal, velho. Vocês verem escala de treinamento no redondel, no cavalo sem equipamento. É maravilhoso. Eu convido vocês a curtirem comigo. Mariana, antes que eu me esqueça, perguntou, essa parte de colocar o cabresto no potro seria considerado por afogamento, né? Não, Mari. Nós vamos falar de afogamento e de graduação. Inclusive, eu acho que é até graduação, mas não está no campo ainda do graduação e afogamento. Do meu ponto de vista, essa corda, ela é... Eu chamo de... Como é que chama? Tupiniquim, sabe um esquema tupiniquim que a pessoa não sabe fazer, porque você pode resolver o problema do cavalo se aproximar de você, e é disso que nós vamos falar agora, sem precisar disso, tá bom? Aí depois eu vou explicar direitinho o que é o afogamento. E vamos lá, Malvina. Eu acho que eu vou mostrar aquele vídeo que eu tô com um potro relativamente jovem, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acho que eu não tenho nenhuma bobagem na minha tela agora. É sempre muito perigoso. E quero mostrar para vocês, galera, na verdade eu separei vários vídeos para mostrar para vocês. Mas esse, principalmente... Aqui, Oi. o Marcelo perguntou o que é afogamento, antes da gente seguir, só para... Tá bom. Marcelo, ter que voltar. O afogamento, e você tem duas maneiras de fazer dessensibilização no cavalo, tá bom? Graduação e afogamento. Afogamento é o quê? Eu não sei se você já viu, por exemplo, a pessoa coloca um monte de saco plástico amarrado no cavalo, solta ele e deixa correndo até o cavalo cansar. É afogamento. Você afoga o cavalo numa coisa que ele não gosta. Para sobreviver, o batimento dele vai a 1.000.000, cai adrenalina no sangue,
para sobreviver, ele estanca, ele fica congelado. E aí o pessoal diz que o cavalo está manso, mas na verdade ele está num estado catatônico, de pavor. Então esse é o afogamento, tá bom? E o outro modo é a graduação, que eu utilizei com esse cavalo que vocês vão ver aqui, do Aras Cooper, que é um sela holandesa, de 3 anos de idade, tá bom? Eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Eu tenho poucos vídeos com potros jovens. Depois eu vou trazer mais vídeos, porque nós vamos falar sobre conexão. Quando falarmos de conexão, eu vou mostrar vários vídeos fazendo conexão com um monte de cavalo e vocês vão entender melhor isso. Essa égua está no 3º dia de doma, tá bom? Ela chegou sem cabresto, louca, doida, 2 peão colocou ela dentro desse picadeiro. E eu estou no 3º dia de trabalho, tá certo? Essa é a nossa realidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma guia relativamente frouxa. Essa guia me serve de segurança, tá bom? Eu já fiz o trabalho de dessensibilização com ela, com a guia. Eu também já apresentei sacolas plásticas amarradas na minha mão. Eu não apresentei lona para ela ainda. Eu não apresentei bola de pilates, por exemplo. Então, esse é o trabalho que nós desejamos com o nosso potro jovem na primeira semana. Eu estou trazendo para vocês, se você pega um cavalo chucro que eu quero dizer doido, ele nunca teve contato com o ser humano, e você está com ele dentro do redondel, porque Malvina citou, né, que o cavalo ele já deve estar cabresteado, manejado, etc. Mas essa não é a realidade. Vamos trabalhar com a realidade. A realidade é, o cavalo ele corre de você. Do 3º dia para 7 dias, aproximadamente a primeira semana, nós desejamos, no mínimo, isso. Tá bom? Por que a sacola plástica? Porque cavalos detestam sacola plástica. Eu detesto sacola plástica. Sacolas plásticas não são desse planeta, né? Vieram de um planeta de fora, caiu com um meteoro aqui, porque ele não é natural, né? Plástico não existe na natureza. Então ele é utilizado para dessensibilização. O que você pode utilizar para dessensibilização? Tudo. Galho, folha, saco de ração, saco... O que você quiser, tá bom? O que aparecer na sua frente. Cadeira, bicicleta, tudo serve para apresentar ao cavalo. Eu quero um cavalo com essas orelhas relaxadas, tá bom? Que não corra. Ela não foi afogada, ela foi trabalhada de maneira gradual. Quando eu jogo, eu gosto de jogar, mas é um hábito meu, não façam isso, é errado, tá bom? Eu só jogo porque eu tenho muita confiança, eu sei que está gravando, eu quero impressionar as pessoas, mas não façam isso. Quando eu jogo e caminho, ela baixa a cabeça e caminha perto de mim. Agora ela está pronta. Eu quero ver, gente, só um minutinho, ver se eu já encontro outro vídeo dela. E aí eu vou mostrar para vocês o dia seguinte, se eu encontrar aqui. Tá bom? Rapidinho, já vou achar. Não. Esse já foi. Esse é o trabalho também que eu gosto de fazer, quero mostrar para vocês, que vocês vão perceber, um dia antes daquela fase. É uma fase em que eu estou fazendo somente conexão. Quando eu fiz esse vídeo, eu não achei que eu fosse usá-lo para dar curso um dia, tá bom? Esse cavalo, ele é chucro. Esse cabresto, eu quero que vocês notem esse cabresto usado pelo Aras, é um cabresto que eles colocam no cavalo e soltam no pasto. Ele fica até solto, é um cabresto grosso,
O cavalo pode estirar, que ele não arrebenta. Então ele é um cabresto bruto, não é um bom cabresto, eu não gosto dele, tá bom? Mas esse cavalo, ele está numa fase, eu acho que é a Mavis Cooper, ela está na hípica de Campinas hoje. Há 3 dias atrás, ela corria de mim. Então, quando nós formos falar na aula de conexão, nós vamos ensinar vocês a fazerem isso, tá bom? E dentro das escalas, né, da que a gente estava conversando agora, a Sim. conexão é o primeiro passo para tudo. Qualquer coisa que a gente for querer fazer com o cavalo, primeiro ele tem que estar com a gente. Então é por isso que a gente põe a conexão como o exercício 1 da doma. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder chegar perto do potro, acessar o corpo desse cavalo, poder colocar uma sela, desensibilizar, pegar na guia, seja lá o que eu quiser fazer, eu tenho que me aproximar. E aí vem a ideia da conexão, onde a gente vai se aproximar e fazendo com que ele aceite a nossa aproximação, com que ele inclusive tome a iniciativa de se aproximar da gente. Esse seria o primeiro passo, o primeiro tijolo do nosso alicerce, para lá na frente ter um potro cooperativo com tudo que a gente pedir. Perfeito. E isso tem muito a ver com a observação empírica dos mongóis, dos indígenas. Tem super a ver com Foram eles essa... que... Exatamente. Pessoal, vocês estão notando que nós estamos justamente apresentando para vocês a base do que é a doma. A doma ela é baseada numa relação natural com o cavalo. Não que o cavalo não vá trabalhar ou não vá cansar. Pelo contrário, é um trabalho, é cansativo, você vai errar muitas vezes, você vai acertar muitas vezes. O cavalo vai fazer várias tentativas para saber se agrada a você, ou se ele faz certo, se ele faz errado. Tudo isso faz parte do nosso processo de doma. Eu quero apresentar 2 vídeos para a gente começar a fechar aqui. Um vídeo no redondel e um vídeo na guia. Por quê? Porque se você não tem redondel, você pode utilizar a guia para fazer esse processo, que é super importante, tá bom? Aqui eu vou mostrar, vocês vão encontrar no meu canal hashtag 219, vocês assistam esse vídeo, porque tem várias coisas aí relacionadas ao sinal do cavalo, tá bom? E eu vou mostrar, a princípio, como você coloca esse cavalo para correr. Notem a orelha desse cavalo, notem o pescoço dele, e notem que eu não estou brigando com esse cavalo. Essa não é a nossa ideia. A ideia é, eu preciso controlar os pés desse cavalo. Esse pressuposto é o início para você trabalhar com um potro ou com um cavalo já treinado, já um cavalo de esporte, tá bom? Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Por exemplo, quando eu quero que ele galope, eu tenho uma posição certa dentro do redondel para fazer isso. Vocês vão ver tudo isso no vídeo lá. E aqui eu quero que vocês notem uma coisa. Depois de eu ter já feito a leitura dos sinais desse cavalo, observem aqui, ó. Um pouco antes. Eu quero que vocês notem uma curiosidade desse cavalo em particular. Será que eu voltei muito? Eu não sei que volta que ele está agora. Olha, esse é um sinal muito legal, o jeito que ele abaixou o pescoço ali, chacoalhando. Tuf. Eu dei essa pausa. O nome dele é Country.
da Daniela, é uma aluna maravilhosa, tem um cavalo maravilhoso. Ele era um cavalo muito ansioso. Notem essa olhada que ele dá para mim. Ele já rodou 6 voltas de um lado, 6 voltas do outro lado. Ele já me deu orelha, baixou o pescoço. Ele já se afastou um pouquinho da parede e ele olha para mim. Essa olhada dele é uma espécie parecido com o que você quer, cara, agora? É uma espécie de convite. Vamos! Eu estou preparado para me aproximar de você. E eu faço algo que também é importante fazer. Eu digo para ele, não, porque não é você quem me convida. E o cavalo precisa ter esse controle. Ele precisa saber que não é a hora certa, que é quando você convida ele, não o contrário. Então, eu peço para ele continuar. E aí eu vou mostrar para vocês que quando eu tiro essa pressão dele, o que eu chamo de pressão é atenção constante a ele. Agora eu me viro de costas, ele lambe os lábios, absolutamente fundamental lamber os lábios. E eu tenho um cavalo com a orelha relaxada, com o pescoço relaxado. E isso não é um truque. Você pode fazer isso com um cavalo chucro, jovem, como aquele vídeo anterior que eu mostrei. Se ele for chucro, por exemplo, ele é um cavalo mais delicado. Você não pode ficar fazendo os movimentos que eu fiz aí na hora de gravar o vídeo. Eu fiz esse vídeo porque eu sei que o Country é um cavalo já experiente. Um cavalo jovem talvez fosse correr de mim se eu fizesse esses gestos todos. Tá bom? Malvina? Esse cavalo, Darko, ele tem um ponto muito legal de observação de comportamento, que a gente vai conversar isso bastante. A gente tem uns pontos que a gente olha quando a gente quer entender o que o cavalo está dizendo. Então, a gente olha as orelhas, o pescoço, a cabeça, a expressão dos olhos, o movimento de garupa, o movimento da cauda. Então, ele é um cavalo que mantém a cauda relaxada, ele trabalha com a cauda e ele trabalha muito com o pescoço. Sempre que ele relaxa, ele chacoalha o pescoço. Isso não, tem cavalos que não fazem isso. E esse cavalo é muito legal porque isso é dele, isso é bacana de vocês começarem a ver. E quando vocês virem de novo, vocês podem começar a pôr isso no quadro. Não são todos que fazem, mas olha isso aí. É bem legal, assim. A hora que quanto mais ele relaxa, mais ele chacoalha o pescoço. E essa chacoalhada é uma tentativa de relaxamento. Isso é um relaxamento muscular. Não sei se vocês já viram o Michael Phelps, quando vai nadar, ele fica parado ali em cima, ele vai fazendo assim, ele solta o braço, ele se solta. Isso é relaxamento. Então, esse chacoalhão de pescoço dele é um preparo muito legal de relaxamento muscular. Isso é legal de ver. Não é sempre que dá certo. Às vezes dá errado. Você vai perguntar para mim, mas sempre dá certo? Não. Eu vou mostrar um vídeo, a Mariana Alegrini, que está aí, aluna nossa aqui do curso, ela fez o curso Horse Equine Conjuntos e a cabocla, nós fizemos um trabalho com cabocla porque cabocla disparava. E eu vou mostrar para vocês como você trabalha com um cavalo que está num estado quase chucro, de você ter que controlar os pés dele e aí você tem um certo conflito dentro do redondel. Conflito não é ruim, faz parte da natureza, é absolutamente natural, tá bom? E então o hashtag... Oi, fala. Só que na aula, né, o que é doma, isso é comum da gente encontrar. Esse cavalo é domado. Ele é domado porque ele não pula, mas se você monta, ele sai correndo e ele não te obedece e ele te puxa as rédeas. Então isso vem com a nossa pergunta: o que é doma? Né? É só não pular ou é também ser cooperativo e estar ali junto com a gente como um parceiro? Eu acho que isso é
isso vai com o que é doma, que é o que a gente está iniciando aqui. E para nós irmos finalizando hoje, esses 2 exercícios vocês podem fazer, que é trabalhar com o cavalo no redondel. Só de você colocar ele para frente, você não precisa fazer a conexão, mas ver os sinais do cavalo já é um super exercício bom. O outro exercício muito bom é com a guia. Vocês podem assistir esse vídeo que é o hashtag 223, rodar um cavalo na guia, tá no meu canal, tá bom? A imagem de um cavalo com essa linha imaginária. Imaginem uma linha imaginária no ombro do cavalo. Para você colocá-lo para frente, você deve estar posicionado no lado de lá. Porque você empurra o cavalo para frente, tá certo? E aí, nesse vídeo, eu vou falar dessa básico para você rodar um cavalo, tá bom? Malvina, como o vídeo já existe, as pessoas vão lá e vão assistir, você quer falar um pouco da aproximação do potro chucro? Pode ser interessante, sim. Dentro do redondel, o primeiro passo que a gente quer é a aproximação, né? Como é que eu vou chegar nesse cavalo para ele não sair correndo de mim? Isso é normal e às vezes até cavalo domado, quando está no pasto, você vai pegar e ele sai correndo de você. Então isso é a aproximação, e o trabalho de redondel é um trabalho legal, tanto para o potro chucro quanto para o cavalo que já trabalha, mas que tem essa dificuldade de aproximação, que é trabalhar isso. Então você vai pôr uma pressão, ele vai se movimentar, e a hora que você vê que ele relaxou, que ele está no ritmo, você alivia essa pressão e permite que ele venha até você. Isso você pode fazer no piquete. E você pode ir tentando essa aproximação com o seu contato, com o seu cavalo, com ele solto. Então ele não te permitiu aproximar, virou de garupa, balançou o rabo, te ignorou. Toca ele um pouquinho, convida ele, põe ele para caminhar. A hora que ele parar de novo, tenta aproximar de novo, vê quais são os sinais que ele está te dando. Se ele der sinais negativos, de orelha murcha, de virar garupa na sua direção, que isso é um sinal de sai para lá que isso aqui é meu, você põe ele para caminhar de novo, até que você vai conseguindo ler os sinais e ele vai permitir que você se aproxime, porque ele não vai querer ficar andando. Logo ele vai dizer: tá, o que você quer? Vamos conversar. E aí ele permite que você se aproxime. Nesse momento ele vai parar, assim como o cavalo do redondel, ele vai virar o pescoço, vai colocar as orelhas em você e vai mostrar que ele está ali para você receber. E isso é uma coisa importante até para segurança. Às vezes você vai chegar num potro, chegar num cavalo querendo pegar, e a gente tem esse instinto de predador, né? De quanto antes agarrar melhor e segura aquilo. Mas isso não dá certo, porque isso pode ser muito perigoso. Eles saem correndo, eles vêm de dente, eles dão coice. Então, sempre que a gente for se aproximar, principalmente de potro chucro, tem que ter esse cuidado do contato. Observa o que ele está te dizendo para você adentrar ou não a área de contato dele. Isso é uma coisa importante para nossa segurança. Eu acho que a regra número 1 aqui de tudo que a gente está falando é a nossa segurança. Cavalo tem aí essas 1000 histórias de cavalo que morde, que passa por cima, de gente que se machuca. Então, vamos nos manter seguros e manter os cavalos também seguros nesse sentido. Sobre o que Malvina falou, por coincidência eu tenho um vídeo que fala disso e que é um vídeo muito legal, que eu dou 4 dicas para você se aproximar de um cavalo. O nome do vídeo eu já vou achar, gente. Fica calmo que eu já vou achar. Aqui, ó, Darko, tem 2 perguntas. Posso ir respondendo enquanto você procura aí? Por gentileza. O Marcelo perguntou se ele pode fazer isso com um potro de 6 meses para colocar o cabresto. Sim, você começa aí com o contato. Se ele é um potro que foi criado com outros cavalos, não é um potro que ficou na mamadeira, você vai ver que ele vai te dar todos esses sinais. E aí você pode fazer isso de uma forma bem delicada. Convida ele para caminhar, ele vai caminhar um pouquinho. Esses potrinhos pequenos, em geral, eles cedem muito mais rápido que os potros mais velhos, ele vai salivar bem rápido, ele vai ser muito claro com você. Pode começar assim. Desde pequenininho, se ele cresceu com a mãe e com outros cavalos, ele já é cavalo. Já pode experimentar tudo isso com ele.
Não sei se eu respondi, mas pode tentar sim. E aí a Ana Paula perguntou se tiver outros cavalos juntos também pode ser utilizada essa aproximação. Sim, e provavelmente se tiver outros cavalos juntos, se eles forem cavalos que estão acostumados a ficar juntos, você vai tocar o seu cavalo para longe dos outros e fazer mais ou menos o que a égua faz com os potros. Você tira ele do grupo até que ele te receba. Então, ele vai, se ele te ignorar, você põe ele para caminhar para longe dos outros cavalos. Ele naturalmente vai querer voltar para perto dos outros animais. E aí você vai impedindo, controlando o movimento dele, até que ele vai pedir para conversar com você, para perguntar se ele pode voltar com a turma dele. Sobre se aproximar, tem este hashtag 20. O hashtag 20, 4 dicas para se aproximar do cavalo que eu dou, que é a primeira dica é não olhe nos olhos do cavalo. Tá bom? Principalmente se for chucro. Durante esse processo que Malvina está comentando. E aqui eu explico por quê. Tá bom? Aí eu tenho outras dicas. Aproxime-se em círculo, em forma de S. Essa aproximação em círculo é muito importante porque cavalos não gostam de pessoas que andam em linha reta. Não olhe nos olhos e não ande em linha reta, porque quem anda em linha reta é predador. Tigres andam em linha reta. Animais de fuga, sempre em círculos, por uma questão de sobrevivência. Ao correr do tigre, eles fazem tudo em S. Então você gera um estado de confiança na cabeça do cavalo. Outra coisa legal, Darko, só da aproximação em S, os cavalos têm os olhos na lateral, então o campo de visão deles é lateral. Tudo que a gente faz num olho tem que fazer no outro. Tudo que a gente faz de um lado tem que fazer do outro. Se a gente se aproxima em S, a gente aborda os dois campos de visão do animal ao mesmo tempo na aproximação. Então isso também é interessante, isso se soma ao fator dele ser um animal de fuga, ele enxergar a gente com os dois olhos. Isso é importante. Mano, é tão bonito isso, porque é tudo ao mesmo tempo agora, é o momento presente. E nós vamos falar sobre o momento presente. Eu, inclusive, tenho no dia 29 uma entrevista com Renato Ferracini, que ele é doutor em artes cênicas na Unicamp, e ele tem um doutorado, ele dá aula de pós-doc em presença da cena, presença do corpo em cena. E eu vou entrevistá-lo para falar sobre a presença, o momento presente, que é fundamental para o horsemanship, tá? Para nós que trabalhamos cavalo. Terceira dica, dê área de fuga, espaço, liberdade. É o contrário de amarrar, é o contrário de pressionar, é o contrário de conter o cavalo. Ou seja, você não olha nos olhos, anda em S, e você dá área para o cavalo fugir quando ele quer, ele vai falar, pô, mas esse cara é interessante. Então depois vocês podem ver esse vídeo completo. Só finalizar a pergunta do Marcelo, Darko, ele perguntou se ele faz isso com a mãe dentro do redondel. Se o potro estiver no pé da mãe, eu sempre trabalho com a mãe junto. A mãe é um apoio emocional excelente, que a gente não tem por que brigar contra. Então, mas ela tem que ser uma égua mansa, claro. Você não vai pôr com uma receptora maluca, que aí não faz muito sentido. Se for uma égua mansa, de confiança sua, faz junto com a mãe, usa a mãe a seu favor. E se já for um potrinho desmamado, você pode fazer no pasto, próximo aos outros animais com quem ele tem confiança. Quando eu trabalho com potrinho jovem, eu não exijo que ele esteja sozinho, pronto de cara. Entendeu? Eu dou um suporte emocional para ele com os outros cavalos, isso não tem problema nenhum. Quando ele for mais velho, 2 anos e meio, daí ele vai ter que começar a se assegurar sozinho. Enquanto ele é pequenininho, sem problemas você pôr um apoio emocional para ele com outro cavalo. E, por fim, a última dica disso tudo é utilize avanço e recuo. Não olhe nos olhos, ande em S, dê espaço e dê liberdade e utilize avanço e recuo.
Tudo isso nós vamos desenvolver durante esses 2 meses com vocês, com calma, tirando todas as dúvidas, tá bom? Enviando material de apoio e fazendo essas aulas aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas. Aí. Tem uma última pergunta aqui, Darko, da Mariana Alegrini, que no momento de se aproximar do cavalo, fazendo de todas as formas corretas, e quando toca no pescoço, o animal empina e depois dá a traseira. Como faz? Mário, eu acho que ele provavelmente não estava pronto para o contato. Provavelmente não estava pronto. Com certeza não estava pronto para o contato. É simples. Olha só, nós temos essas 4 fases, tá bom? Que eu citei no vídeo anterior. Não olhe nos olhos, S, dê liberdade. Avanço e recuo. Esse cavalo, ele não aceita muita pressão. Então você precisa dar mais tempo para ele. Mais 1 dia, mais 2 dias, mais 3 dias, até o momento que você consiga encostar. Por quê? Porque ele é um cavalo um pouco mais sensível. Ou seja, dessas 4 coisas, se ele faz 3, no momento de fazer avanço e recuo, você faz isso de muito leve, 10%. Tá bom? Não ponha muita pressão. Até ele começar a aceitar. E o nome disso, Marcelo, chama-se graduação, não afogamento. Tá bom? Quando você põe pressão demais, você pode inundar o cavalo, que é o que a Simone falou. No nome, na psicologia, é inundação. É a mesma coisa. Tem uma frase legal, Darko, do Pat Parelli, que é um desses grandes domadores aí, que ele fala: take the time it takes, so it takes less time. Então, leve o tempo que levar, vai ser menos tempo. Então, essa é a ideia da graduação. Não importa que hoje você não chegou lá. Se hoje você deu um passo, amanhã você vai dar outro. E depois de amanhã, outro, até você chegar onde você tem a intenção de chegar. Então, deem tempo para os cavalos. Eles não precisam acertar de primeira. Se não deu hoje, amanhã vai dar. E isso vai ser o melhor tempo possível. Não tentem apressar as coisas dos cavalos. É isso. Gente, eu estou super satisfeito. Acho que a gente contemplou muita coisa. Tem muita coisa para falarmos ainda. Provavelmente não foi tudo certo. Mário, é quase... Olha só, eu erro 90% das vezes, tá? 95% das vezes. 5% que você acerta, tenta repetir no dia seguinte. É isso que sobra. Esse é o nosso trabalho. Usar cenoura para ajudar na aproximação é muito ruim, certo? Certo. Super certo. Não faz sentido usar guloseimas. Inclusive, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. Nós não usamos amarração, violência e não usamos guloseima. Porque, para mim, isso está no mesmo estágio de importância. Por exemplo, bater num cavalo é maus tratos. Mimar um cavalo também é maus tratos. E eu posso defender esse argumento para vocês, tá bom? Guloseimas é um mecanismo, é um truque para o cavalo se aproximar que não é verdadeiro, não é conexão, não é sincero, não é etologia. E aí, durante o curso, eu vou poder justificar isso e falar mais sobre isso, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fazerem tudo sem o uso da guloseima. Malvina? Sim, eu totalmente de acordo. Tá bom? Quando a gente pensa em criar parceria, a gente cria parceria. A gente não é toma lá da cá. Então, E eu tenho exemplos de problemas que cavalos tiveram, inclusive comigo, de cavalo, por exemplo, no Rio de Janeiro, com um coronel do Exército, eu fiz 4 cavalos para ele lá,
e ele chegava com 1 quilo de cenoura, embora eu tivesse proibido. O som da sacola e da cenoura, o cavalo começava a sapatear. Depois que eu já tinha colocado a sela no cavalo, um dia o cavalo mordeu o estribo, porque ele fica ansioso. E ele mordeu o estribo e começou a girar. A nossa sorte é que o tratador tinha canivete no bolso, pulou no cavalo, cortou o loro. Tudo porque ele ficava ansioso com a cenoura. Então, existem vários problemas que podem acontecer por causa da cenoura, tá bom? E a gente vai falar sobre isso, nós já estamos no 1h40. Eu não paro, gente, eu vou ficar aqui. Não, mas acho que é isso aí. A gente vai colocar uns vídeos adicionais na plataforma essa semana. Escrevam, coloquem as perguntas, vamos trocando ideia. Vai ter vídeo de aproximação, a gente vai pôr umas coisinhas a mais até a semana que vem, onde a gente vai falar de equipamentos. E aí a gente entra num outro assunto muito legal também. Sim. Quero agradecer Simone, Cibele, Mari do Canadá, Mari do Brasil, Marcelo, muito obrigado, Ju Ribas, Iris, Cíntia, Carolina, Ana Paula e Malvina. Muito puta tesão. Começamos o curso, inauguramos e agora o bicho vai pegar. Isso aí. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma pergunta pelo micro. Vou fechar com a pergunta da Iris. Iris, já vou abrir para você. Oi, Iris, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para Malvina. Uma coisa que aconteceu há 3 dias atrás. Nasceu uma potrinha aqui e eu fiquei muito ansiosa e fui lá ver. Eu mexi na potrinha, eu levantei a mão dela, abracei. Eu toquei muito nela. Eu quero saber se eu posso ter causado um trauma, alguma coisa. Olha, você vai descobrir isso mais do que eu poder te dizer. Se para ela foi uma situação ok, você criou uma relação boa. Se ela se estressou, se você deu os recuos ou os alívios da pressão nos momentos em que ela estava tensa, o próximo encontro que você tiver com ela, ela vai se tensionar. Então, quem vai te responder essa pergunta, na verdade, é ela. O próximo encontro que você tiver, observa bem o que ela vai te dizer, chega com bastante calma perto dela, experimenta um contato, vê se ela te permite um contato, e aí tenta agora um contato mais consciente com ela, né? Porque acho que você foi na emoção de potrinho, que é realmente muito legal. Então, vai agora com calma e ela vai te dizer o que é que foi que aconteceu naquele outro encontro. Isso é dos cavalos, o que a gente trabalha um dia, a gente encontra no outro dia. Então, ela vai dizer para você se isso foi bom ou se foi ruim. E nos próximos encontros, vá bem consciente de que você vai chegar primeiro, vai observar o que ela te diz e aí você vai tomar uma atitude em relação a isso. Fala, Darko. Eu vou pedir para as pessoas aqui, quem quiser, abrir o vídeo só para a gente se ver. De repente eu fiquei pensando aqui, poxa, mas a gente não se viu. Então a gente pode abrir aqui e se ver. Olá! Nossa, seria tão chato, né? Olha. Obrigado, Marcelo. Cadê a Mari? Cadê a Mari? E a Mariana, a Mari. Ah, a Mari, aí tá todo mundo aí? Não. Falta gente, falta gente. Cibele tá aí, Cibele, Simone e falta a Mari. falta a A outra Mari. Mari. A outra Muito Mari daqui a legal, pouco nós gente. vamos. Obrigada de estarem aqui com Ah, a gente. agora eu sei que vocês existem, né? É muito engraçado, porque não tem cara, é muito ruim, tem cara. Então, nas próximas a gente vai fazer isso, de repente a gente abre todo mundo para conversar, assim, bate um papo, tá bom? E obrigado demais. E valeu mesmo. Alguma sugestão, alguma dica, alguma observação, fiquem à vontade.
Tudo por mímica, porque ninguém tem microfone. Oh, caramba, não tem. Darko, eu tenho que falar uma coisa. Você consegue passar os links de todos esses vídeos para a gente colocar lá na plataforma e aí todo mundo consegue acessar por lá? Perfeito. Vou passar. Vou passar. Eu acho que pedir para ativar o som. Ok. Vou passar sim. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. É muito conteúdo para passar. Então nós estamos tentando direcionar de uma maneira mais didática possível, tá bom? Obrigado, desculpa aí 1h40 de aula. Mas passou rápido, eu nem vi passar, olha. Então tá bom. Um beijo grande para todo mundo. Até quarta-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Tragam a sua bebida, a sua comidinha, tá? As suas dúvidas, o sorriso, principalmente, tá bom? E a gente A vai gente conversando. pode guloseima, né? A gente pode. A gente pode gostar. Não, eu só trabalho com açúcar, velho. Então tá Tá bom. explicado. Então é isso. Um beijo grande para todo mundo. Hasta Até luego. mais. Até, tchau, Tchau, gente. tchau. Até semana que vem. Tchau. Ô Malvina, eu Hum, vou encerrar aqui só um minutinho, beleza. tá bom? Uhum. Ah, então.